tarde a você que chegou agora durante a programação da TV Nativa no canal 7.1, sinal da Record para Alta Floresta e região. Muito obrigado pela sua audiência. O Além do Fato começa hoje, colocando em pauta na nossa bancada um dos assuntos que certamente convergem à opinião de todos. Um dos assuntos mais importantes e relevantes dentro da ordem dos serviços públicos ofertados aí pelos poderes executivos, né? Hoje, sob a ótica do Poder Executivo Municipal, nós vamos falar sobre a educação em Alta Floresta. Quando a gente olha os dados de órgãos como o IBGE, o INEP, fica claro que a educação em Alta Floresta não é um tema secundário. É central para o desenvolvimento da cidade. Estamos falando de algo em torno de 9 mil alunos só no ensino fundamental, que é responsabilidade direta do município. Mais de 400 professores atuando nessa etapa em uma rede que, no total, soma cerca de 47 estabelecimentos de ensino. E mesmo quando a gente fala de um sistema como um todo, existe um ponto-chave: o transporte escolar, que acaba sendo uma responsabilidade essencial do município, o que amplia ainda mais o papel da gestão local. Tudo isso evidencia o tamanho da estrutura, mas também aumenta a responsabilidade do poder público. Garantir qualidade, reduzir desigualdades, principalmente entre zona rural e zona urbana. E, claro, transformar investimento em resultado real na aprendizagem de alunos. O Além do Fato chega trazendo a educação como a espinha dorsal das discussões desta quarta-feira, dia 5 de maio. E para embalar o nosso tema, a gente vai partir do princípio de um tema polêmico. Na Câmara Municipal, na última sessão ordinária, um pedido de CPI na educação proposta pelo vereador Darlan Carvalho. A gente também vai trazer esse conteúdo, saber a opinião dos nossos convidados de hoje. E, por falar neles, ao meu lado está Ilmarli Teixeira, ela que ocupa atualmente a posição de presidente do Sintep, Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública de Mato Grosso, ex-vereadora e professora, até no nome publicamente conhecido. Uma honra tê-la aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite, professora Ilmarli. Eu que aceito, né, com muito bom grado, né, o convite, e agradeço a oportunidade de estar aqui para que a gente possa dialogar, discutir e debater sobre o que anda acontecendo na educação pública de Alta Floresta, exemplo aí da Câmara com CPI, o próprio Conselho Municipal de Educação, os jornais, os meios de comunicação, e é importante esse debate. Muito obrigada. A gente agradece, ela tem uma bagagem de experiência lá com a sua passagem também na condição de vereadora, pelo seu mandato exercido no mandato passado. Vai falar um pouquinho para a gente sobre a experiência que ela tem ali naqueles corredores, essa CPI avança, não avança, tudo isso e muito mais. Enriquecendo também o nosso debate, ele que é diretor de jornalismo e proprietário do portal Mato Grosso ao Vivo, o repórter e jornalista investigativo Dani Bueno. Obrigado mais uma vez, honrado com a sua presença aqui, meu irmão. A honra sempre toda nossa, de volta a essa casa, e essa com certeza vai ser, eu acho que vai ser um dos programas assim mais polêmicos, porque é uma denúncia gravíssima, né, e que encampa várias outras situações paralelas que estão acontecendo no município e que pode resultar até mesmo numa CPI mista, porque a CPI é quando ela tem uma denúncia e um foco. E uma CPI mista é quando ela tem não só uma denúncia, mas várias outras que vão agregando todo um peso para a situação gravíssima que está aí rondando o município, né? Passa por muitos pormenores, né, a partir dessa ótica, essa questão da CPI proposta pelo vereador Darlan lá na Câmara Municipal, em virtude da existência de outras falhas também constatadas. Tem licitação cancelada, tem falta de comunicação também, que é inclusive a sua área, o Dani Bueno. Nessa condição de jornalista investigativo, é natural que haja busca por informações. Hoje, a Secretaria de Educação, ela tem, de fato, um problema de comunicação, de publicidade da coisa pública? Na sua opinião? Eu diria há muito tempo. É porque, de certa forma, o que se vê dentro da Secretaria de Educação, das demais secretarias, do setor de comunicação da Prefeitura, é que eles têm uma agenda seletiva com a imprensa, entendeu?
eles começam a atender ou fornecer informações apenas para aqueles veículos que interessam a eles, que fale só os louros da gestão, certo? E quando algum outro veículo que tem já um cunho mais questionador, certo? Começa-se uma política já, eu diria, pelo menos comigo, há mais de 6 anos, certo? De sonegação de informações, e mesmo que a gente vá, apresente requerimentos, aí eles se pautam na lei de proteção de dados, certo? Para não fornecer essas informações e por aí vai. Tanto é que eu tenho já há todos esses anos, estou bloqueado pela própria Secretaria de Educação, certo? A partir de 2022 para cá, quando houve uma série de denúncias também, desde aquela época, contra a gestão na secretaria dela, eu acho que é uma política interna. Eles falam assim, ó, quem não nos serve, bloqueia. Uhum. Dentre essas denúncias, dá para recapitular quais foram as mais graves, na sua opinião? Naquela época... É importante a gente falar sobre isso para a gente ter uma ideia do que está sendo represado. Traz um histórico do perfil da própria secretária. Eu me lembro de duas bem contundentes, que uma foi o recebimento de um prêmio, que não tinha relação com a Secretaria de Educação em si, mas sim com a Secretaria Estadual de Educação, e ela postou no próprio perfil da prefeitura como se fosse algo ou uma conquista por mérito da gestão dela, certo? Segundo, também tivemos o fato dela ter pego o CNPJ da prefeitura, onde e assinado documentos, assinado em cima do CNPJ como se prefeita fosse. Teve isso, né? Teve isso na época. E todos esses fatos por nós são levantados e na maioria das vezes não são nem aí apreciados, né, pelo Ministério Público. É outra questão que nos traz assim muitas decepções dentro dessa área. Porque parece que há realmente assim um contentamento com a gestão atual. Uma complacência, né? Realmente é preocupante. E Marli, você na condição de ex-vereadora pode também enriquecer nesse momento no seguinte aspecto. Eu questionei ele na condição de jornalista, na busca por informações. Nós temos um vereador, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, que é o vereador Darlan, embalando o seu pedido de CPI justamente no que ele chama de falta de repasse de informações. Essa dificuldade, você sente que ela existe de fato na Câmara? O fiscalizador, o vereador, no exercício do seu mandato, também tem dificuldades lá com requerimentos para obter essas informações? E quão grave isso é, na sua opinião? Na verdade, Oliveira, a Câmara Municipal ela tem um papel fundamental, até porque ela é um dos poderes que constitui e representa a sociedade. Então, por ela ser um poder, nenhuma informação pode ser negada àqueles que têm a obrigação e a responsabilidade, né, de servir e levar para a população a verdade. Então, o que a gente tem hoje são muitas informações, são muitas funções, inclusive dos vereadores, onde não tem a devida resposta, como na minha época também. Então, os vereadores hoje, o que eles precisam? Eles precisam usar daquilo que diz a Constituição, que é a função e a responsabilidade do vereador, em cobrar, fiscalizar e acompanhar. Atrapalha essa falta de acesso a essas informações? Atrapalha porque muitas vezes o portal da transparência, né, da gestão pública, onde você deveria buscar informações, muitas vezes você não encontra todas as informações no portal da transparência onde deveria estar. E isso dificulta. Eu, na minha época, eu sempre busquei as informações em loco. E quando eu não as tinha, eu fazia as devidas denúncias a quem deveria de fato. Então, eu lamento,
aí através dos jornais, das redes sociais, dos meios de comunicação, observar várias situações dentro da pasta da educação, a exemplo de servidores, respondendo PAD, respondendo sindicâncias, né? O nosso sindicato, o nosso Sintep, está na defesa jurídica com uma junta de advogados para defender os trabalhadores da educação. Já somamos aí 4 profissionais que nós estamos fazendo a defesa desses trabalhadores porque estão aí respondendo PAD e sindicância. Não que o PAD e a sindicância não sejam elementos da legislação. Sim, são elementos. As pessoas podem, sim, né, dentro do seu exercício, da sua função, estarem aí respondendo. Mas quais são os critérios para se responder um PAD? Né? Quais são os critérios que estão aí colocados para que as pessoas sejam expostas, né, dentro de várias situações que, inclusive, né, muitas delas precisaram passar por psicólogos para, pelo menos, minimizar, né, a condição que foram submetidas a elas, né, a elas e a eles. Porque Está também sendo um instrumento tem outras pessoas. Um instrumento de perseguição, na sua opinião? E aí, até que ponto, né, você instaurar um PAD, uma sindicância, até que ponto isso, no final, tem a comprovação de fato de que a pessoa errou ou não cumpriu com o seu dever, né? E aí, muitas vezes, o próprio trabalhador se sente perseguido, né? E quando você parte do princípio de uma desconfiança, né, de um trabalho, as consequências elas são gravíssimas. Porque essa pessoa passa a não ser mais aquele profissional que era, porque ele é apontado, né? Vocês lembram, e eu quero aqui relembrar o que aconteceu com a professora Cleia. Que é aquela do princípio de incêndio na creche Laura Vicunha. A ex-gestora da escola Laura Vicuna. Lembro. Eu acho que o que mais caracteriza o aspecto da perseguição, nesse caso agora presente, é que elas estão respondendo a um PAD por estarem exigindo que os seus direitos sejam respeitados. Basicamente isso é o que se vê na denúncia aqui. E diante da resposta da própria Prefeitura Municipal. Eles falam aqui que a servidora A, B, C foi afastada porque eles, segundo a legislação, eles não estão se enquadrando quando o próprio Conselho Municipal de Educação lista aqui uma série de 5 leis e 2 resoluções que desmente todas as alegações da prefeitura. Então, essas pessoas passaram por um processo seletivo, deveriam estar dentro das suas funções, né? Deveriam estar atuando em suas funções e agora passam a ser vista pela própria classe como dentro de uma situação duvidosa, porque quando se abre um PAD, levanta-se uma suspeita quanto às ações das servidoras. Será que elas estão certas mesmo? A própria classe, a própria categoria começa a se dividir diante dessa posição da prefeitura. Uma condição preocupante, né, no ponto de vista democrático, porque se você tem o cerceamento à liberdade de imprensa, até com bloqueio de jornalistas, como você colocou. No meu caso, e aí o PAD, que é o procedimento administrativo disciplinar, como um instrumento de represália àquele que não fala a mesma língua, a gente tem dificuldades de avançar a nossa tão querida educação, que precisa avançar, e a crítica faz parte disso, Marli. Porque a gestão ela é pública, o próprio nome já diz, gestão pública. Se ela é pública, cabe às pessoas fazerem o seu devido dever, que é cobrar. Elas podem participar dessa questão. A exemplo dos vereadores, a exemplo dos próprios gestores e das pessoas que estão na escola. Agora, com a retirada da gestão democrática
que a Câmara Municipal de Alta Floresta retirou quando eu estava lá e tivemos apenas 2 ou 3 votos na época, hoje não existe mais gestão democrática dentro de Alta Floresta. O que seria, só para a gente de casa entender também, o que seria essa gestão democrática? A gestão democrática é quando a comunidade participa da eleição para o gestor e a equipe gestora estarem à frente das unidades escolares. É quando as pessoas passam por um processo de seleção onde elas sabem, né, a sua pontuação, a sua qualificação. E são eleitas pelos próprios pais de alunos, né? E são eleitas pela comunidade escolar. O professor não, os diretores de escolas. Exatamente. Hoje não é mais assim. E os coordenadores são eleitos pelos seus pares, que são os trabalhadores da educação. Isso não existe mais em Alta Floresta. Isso não existe mais. Como que é definido hoje? No Mato Grosso, seletivo. E aí a nossa legislação... Eles indicam o nome que eles querem. A nossa legislação traz, né? Inclusive eu estava na Câmara e fomos votos vencidos. Hoje o prefeito de Alta Floresta, ele seleciona 50 trabalhadores da educação para participar de um processo seletivo. Dentre esses 50, né, aqueles selecionados é quem ocupam as unidades escolares. Porém, nós temos a prerrogativa de que, quando não são aprovados, eles podem ser indicados para as unidades escolares. Então, nós temos gestores que não foram aprovados nos seletivos e que hoje estão indicados dentro das unidades escolares. Por quê? Porque o prefeito, com a queda da gestão democrática, ele tem a prerrogativa da livre nomeação, com a secretária de Educação, é claro, né, de nomear os gestores das unidades escolares. Em Alta Floresta nós temos isso. Não só em Alta Floresta, mas hoje, o Mato Grosso, nós estamos vivendo isso, inclusive na rede estadual. Criou-se uma autonomia adversa, né? Porque, inclusive, eu recebi diversas denúncias de pessoas que têm muito mais experiência, muito mais tempo de serviço e deveriam estar respondendo nesses cargos, que foram tiradas para colocar pessoas com muito menos tempo de experiência, que entraram, como se diz, que chegaram ontem no serviço público. Nessas coberturas jornalísticas, você já teve tempo hábil de traçar alguns perfis desses agentes públicos, Dani. Existe relação entre as pessoas selecionadas pelo poder público com os interesses políticos atuais? As pessoas que são selecionadas falam a mesma língua, por exemplo? Exatamente. Em vários casos, algumas dessas pessoas, que não convém o nome, reclamaram de que, ou porque não concordam com algumas diretrizes da própria Secretaria de Educação, certo? Ou porque tem parentesco, ainda que distante, com algum vereador do município, ou porque, de alguma forma, em algum momento convergiu, discordaram, né, da própria forma como a escola estava sendo conduzida pela secretaria, e aí foram sacadas, né, das suas funções aí. Esses critérios, Marli, você que tem a experiência educacional na condição de professora, esses critérios representam uma ameaça para os avanços que a educação precisa? Não, os critérios não apresentam ameaça, até porque eles são claros. É a questão da formação, é o trabalho pedagógico. E aí a legislação ela é clara. Os cargos de livre nomeação, a exemplo, né, dos secretários do prefeito, é a mesma condição que está estabelecida na escola, né? Os cargos de livre nomeação, os gestores, eles nomeiam de acordo com aquilo que eles acham que deve estar dentro das unidades escolares, porque todos têm a formação. Então qual é a sua crítica todos têm a esse formação. modelo? Nós somos contra o modelo seletivo, dessa seleção, desse processo seletivo, por quê? Porque não dá a oportunidade de que a comunidade escolar participe do processo, porque a gestão é pública. Se a gestão é pública,
Quem precisa participar do processo é a comunidade escolar. São alunos, pais e professores. E da própria escolha desses gestores, né? A própria escolha precisa estar pautada no princípio democrático de direito. Quando isso é retirado, você tem o cerceamento de um direito, que é o que aconteceu no estado de Mato Grosso com a gestão democrática, que infelizmente não acontece mais. Olha, a gente falou... Ela vem por um processo seletivo, mas com critérios. A gente está falando aqui de cerceamento, de quebra da lei de acesso a informações, dificuldades no jornalismo para atuação profissional, dificuldade para muitos ex-colegas da ex-vereadora Ilmarli Teixeira atuar como vereador também, que precisa se subsidiar de informações solicitadas. E essa semana a gente começou uma semana bastante polêmica. A Alta Floresta vivendo uma atipicidade lá no Parlamento Municipal, até com pedido de CPI, que já contém assinaturas ali, está à beira de uma assinatura para poder instaurar uma CPI dentro da Câmara Municipal, pedido do vereador Darlan Carvalho. Esse momento nós temos o registro da sessão ordinária passada, a gente vai acompanhar agora. Antes de eu colocar na tela, eu só quero que você lembre, você pode participar do Além do Fato através do YouTube, lá no Facebook também, com o seu comentário, deixar eventuais perguntas ou opiniões, você também tem um espaço garantido aqui na nossa programação. Se isso acontecer, eu estou aqui de olho na nossa transmissão, farei questão de ler o seu comentário também, fique à vontade para isso. Vamos acompanhar o pronunciamento polêmico do vereador Darlan Carvalho, do PRD, no plenário Arnaldo Corsino da Rocha, na última sessão ordinária realizada por ocasião do feriado, na quinta-feira da semana passada, dia 30 de abril. A CPI que nós estamos querendo instalar. Temos 4 assinaturas, precisamos de mais uma assinatura. Olha, para vocês terem uma ideia, não respondeu o nosso requerimento sobre a alimentação escolar, não respondeu o nosso requerimento sobre a usina fotovoltaica, não respondeu o nosso requerimento sobre o processo seletivo, não respondeu o nosso requerimento sobre o PAD do Jardim das Flores, não respondeu o nosso requerimento sobre o transporte escolar e também não estão prestando esclarecimento verídico sobre a questão das salas modulares. Eu pergunto, se está tudo certo, autoriza essa CPI. A CPI não é para colocar medo em ninguém, não é para acusar ninguém, mas é para fiscalizar. Esse é o papel do vereador. Então eu gostaria de pedir aos caros colegas que assinassem essa CPI, porque se não tiver nada de errado, ok, é um selo para a gestão. Agora, se tiver algo de errado, a gente quer que os culpados paguem pelo que estão errados. Essa não resposta e essa falta de respeito com a Câmara Municipal e não responder um requerimento, vereadora Elisa, isso já comprova que eles estão escondendo algo. No meu ver, estão escondendo algo. Pediram tempo pro requerimento de transporte escolar, eu dei mais 5 dias, 7 dias, e mesmo assim ainda não responderam. Então eu quero pedir aos nobres vereadores aqui, que vocês assinem esse pedido de CPI, deixe a gente fiscalizar, deixe nós fazer o nosso papel, porque nós não vamos dar moleza não, para a administração não. Nós estamos aqui para fiscalizar, nós estamos aqui para cuidar daquilo que é da população. Nós vimos aí que uma licitação foi cancelada, muito interessante, bem nessa altura do campeonato. Obrigado. Na sua opinião, Dani Bueno, a CPI será instaurada? Passa na Câmara Municipal? Está faltando uma assinatura, segundo o vereador. Deveria, né? Vale lembrar que, além do vereador Darlan, temos aí encampando também esse mesmo pedido, paralelo a isso, com outras denúncias de grau até talvez maior, o vereador Dida e o vereador Luciano, né? Os três têm feito ali uma certa tríplice aliança e nadado contra o que me parece ser a maior maré dentro da Câmara Municipal, que em sua totalidade, majoritariamente, é formada pela base do prefeito, né? Essa grande incógnita envolta ao quarto nome, o quarto vereador, eu acho que vai precisar contar com um esforço da população. Eu acredito que até mesmo do Sintep, eu acho que na próxima sessão seria viável o comparecimento para demonstrar que estão realmente apoiando a denúncia. O vereador falou que tem 4 assinaturas já. Quem seria o... Esse quarto nome ainda está em sigilo, né? Porque existem questões que só eles mesmos sabem explicar. Aí no caso precisaria de 5. Está faltando uma, ele disse que já tem 4 assinaturas, está faltando uma.
Então existe um quarto vereador aí que está sob sigilo e faltando a busca por um... Exatamente. Então, resumindo, não se trata só de uma CPI, tá? Se a população em peso quiser realmente levantar essa bola e partir para cima daquilo que é direito dos servidores da área de educação, partir para cima daquilo que é o direito da população de cobrar respostas de uma gestão que está deixando muito a desejar. Porque isso ela faz por meio do trabalho do vereador, que solicita informações, exatamente, porque além da denúncia do processo seletivo, tem, como ele falou aí, o transporte escolar, certo? Esse transporte escolar está uma coisa assombrosa, com várias denúncias a todo tempo, tanto é que nesse período que foi feita essa denúncia gravíssima, a secretária de Educação estava de férias e quem estava coordenando esse setor foi demitido pelo prefeito. Ou seja, eles são assim, em vez de eles irem na cerne do problema, eles pegam um para Cristo, se não me engano a Cassilane, não sei se a senhora conhece, do setor lá, que assumiu, foi demitida para usar como moeda de troca, como resposta ao que tinha acontecido. Requerimentos não são respondidos, a ex-vereadora Ilmarli acabou de confirmar que desde a época dela, para se obter uma resposta de um requerimento, ou ela tinha que comparecer à prefeitura ou ir em loco para visualizar, para praticamente implorar uma resposta sobre as salas de aulas modulares, que essa sim é uma denúncia que pode, por questões de improbidade, dar toda a sorte de problemas, não só presentes, mas como futuros, salas modulares na escola Paulo Pires e na Orolândia, né? Que vão somar ao todo quase 3 milhões de reais em indícios de superfaturamento, entendeu? E as placas solares, por isso da CPI mista, entendeu? Essas 3 primeiras aqui são referentes à educação, mas aqui, você tem conhecimento que foi contratado uma empresa de Goiânia por 10 milhões de reais. Desses 10 milhões já foram pagos 7 milhões e 500 e nada foi feito. Essas placas estão depositadas no almoxerifado da prefeitura lá. Por quê? O projeto inicial era de que essas placas seriam instaladas lá na antiga escola agrícola, no chão, certo? Tanto é que eles desfizeram de praticamente todas as empresas do município para contratar em Goiânia, porque alegaram que as empresas do município não tinham estrutura e nem o know-how para fazer essa instalação no chão, certo? Aí o que acontece agora, era 10 milhões, foram pagos 7 milhões. O projeto está sendo reformulado, essas placas não serão mais instaladas no chão, e essas empresas de Alta Floresta, elas teriam toda a condição de fazer a instalação no telhado, como muitas já desenvolvem aqui no município, essa modalidade de instalação. Mas não foram sequer consultadas, porque foi feita essa contratação por ata. Não houve licitação. Contestaram provavelmente a capacidade técnica das empresas. Simplesmente já trouxeram uma empresa de Goiânia, jogaram o contrato no colo, pagaram 7 milhões e agora o projeto foi alterado. O que pode ainda gerar aditivos. Porque quando a instalação iria ser feita no chão, o projeto estava dentro desse orçamento, 10 milhões. Mas agora o projeto foi alterado para que forma? As placas não serão mais instaladas no chão, serão instaladas nos telhados das escolas. Onde as empresas daqui conseguiriam fazer, por exemplo, poderiam ter participado. E para se instalar nos telhados, requer-se um recurso a mais, porque são mais equipamentos, aí já são equipamentos individuais que serão colocados em cada unidade escolar, o que vai ter um custo mais elevado. Calcula-se que um aditivo perto de 2 milhões. Então, o que era 10 milhões... já foi pago 7.500 sem nenhum serviço prestado, agora pode chegar a 2 milhões, certo? E o detalhe mais importante, mais gravíssimo disso aí é o seguinte: essa energia,
O custo médio dela nacional por quilowatts é R$ 3.300 a R$ 4.400 por quilowatt. O custo médio nacional. A prefeitura contratou esse mesmo serviço pelo custo de R$ 7.400. Ou seja, um sobrepreço de uma empresa de fora, de Alta Floresta, onde as outras nem sequer foram citadas para participar. Sem tá? concorrência, sem empecilhos, sem concorrência e com indícios de superfaturamento. Entendeu? E o Marli Teixeira, é muita denúncia para uma pasta só? Nós temos acompanhado, como eu já disse a você anteriormente, através do Conselho Municipal de Educação, inclusive agora estamos sendo também chamados para uma comissão, né, do Conselho Municipal de Educação, diga-se de passagem, um conselho com referência nacional. O Conselho de Alta Floresta ele tem uma referência nacional, inclusive pela atuação, né? E são muitas, né, as denúncias com relação a desvio de finalidade de recursos da educação, malversalização e o que ultimamente tem trazido maior preocupação a nós é a quantidade de PADs e sindicâncias. É o que tem nos trazido uma preocupação, porque são trabalhadores de carreira, são trabalhadores que estão nas unidades escolares e que estão sofrendo esse tipo de situações. E até você constituir uma comissão, o advogado, para você provar, né, que dentro do exercício da sua função você não cometeu nenhum ato infracional, você sofre, a família sofre, né? E nós estamos vivendo isso. E julgamento prévio, desgaste da imagem. Muito. Cansaço psicológico, todo o transtorno emocional. E sem contar que a pessoa automaticamente, ao responder um PAD, uma sindicância, ela é afastada do trabalho. Né? E ao afastar um servidor do trabalho, ali dentro daquela comunidade escolar, por si só, você já tem toda uma condição diferenciada, inclusive do julgamento. Né? E nós estamos vivendo isso, é muito ruim. E quando eu mencionei no início da professora Cleia, né, que foi acusada na época, né, de colocar em risco a vida das crianças, né, na época, a professora provou, né, por A mais B, que ela não pesava sobre ela nada, ou seja, ela voltou ao trabalho, né, e pela sua competência, pela sua ética, pelo seu compromisso, desenvolve um trabalho fantástico, como é exemplo dos outros, que hoje estão vivendo esses PAD e essas sindicâncias, Oliveira. Então, muitas vezes... No caso da professora difícil. Cleia Rodrigues, que foi emblemático na época, eu me lembro, quando ela voltou, houve todo um processo de cozinhamento, né? Quando ela voltou, já não havia, ela já tinha perdido um tempo para poder concorrer a uma reeleição e já estava fora do processo da gestão escolar. Quer dizer, ela voltou, mas voltou numa condição fora já daquilo que ela tinha antes de diretoria. Você tem acompanhado como que fica o posterior, como que essas pessoas, elas, mesmo quando elas conseguem dar a volta por cima, provarem inocência, quando o PAD não acaba em nada, o processo é arquivado, como elas são tratadas posteriores? Ainda há algum tratamento diferenciado em forma de represália? Ou elas, eu diria mais, só para completar, elas são reparadas de alguma forma por todo esse desgaste que sofreram? Não, elas retornam ao seu trabalho. Como se nada tivesse acontecido. Né, elas retornam ao seu trabalho e mostram, né, à sociedade, à comunidade escolar, que não pesava sobre elas ou sobre eles, né, nenhuma acusação. Que não devia nada. Que não deviam, né, porque, a exemplo do que aconteceu com a professora, ela nem sequer, hoje, né, na ficha funcional dela, não tem sequer uma advertência pela profissional que ela era e é, e o zelo com que ela administrava a escola. A exemplo dos outros. Hoje, por exemplo, nós temos
um servidor aguardando o despacho de uma sindicância, nós temos duas servidoras em processo, uma de PAD e outra de sindicância. Né? Então, assim, isso nos preocupa. Para além dessa volta, na sua opinião, deveriam ser reparadas, Dani? Não, no mínimo dos mínimos, caberia, sim, eu acho que até ficaria bonito por parte do prefeito ou da secretária de educação, uma retratação, porque a acusação foi grave, entendeu? Colocou em xeque toda a idoneidade, a competência da professora Cléia. Nem isso houve, uma mera retratação por parte do Executivo Municipal de que eles erraram gravemente, entendeu? Assim como erraram com aquele professor que também foi automaticamente afastado, eu não me lembro o nome dele. Celso. Né, que acabou aquela confusão só, sendo que o conteúdo pedagógico vinha da própria secretaria. E no que afastaram ele e no que acho que abriram PAD. O problema grave aconteceu, de fato, mas ficou comprovado pela própria diretora, pelos próprios corpo docente lá. O conteúdo era programado. Era programado e autorizado pela secretaria. Por que ele está respondendo a algo que ele não tem a menor... Entendeu? Não estou saindo em defesa, independente do nível, do grau de aceitação, de culpabilidade ou não dele, mas ele provou. É uma questão da corda arrebentar sempre do lado mais fraco. E da forma também como ele foi exposto. Sofreu um linchamento moral, né, por parte da sociedade. Né, o tempo de reação dele foi praticamente impossível de reverter o que aconteceu. E aí aparece o prefeito e a secretária dizendo que que a culpa era toda dele, eles lavaram as mãos na frente de todo mundo e que eles não tinham nada com o que responder. Essa falta de respaldo, Marley Teixeira, de quem está na gestão, por exemplo, espera-se de lideranças, né? Pelo menos na iniciativa privada, isso é um tanto quanto comum, os chefes imediatos, os superiores hierárquicos exercem, até para credibilizá-los ainda mais nessa condição, exercem um papel de defesa, de tomada de frente, a gente costuma dizer no ditado popular, de estufar o peito e falar, é comigo a questão. Essa falta de respaldo, muitas vezes, que os profissionais enfrentam, tira um pouco da confiança para que eles exerçam as suas funções na educação? Na verdade, Oliveira, hoje, muitos trabalhadores da educação estão dentro das escolas sobre a condição do medo. Né? Olha aí. Então, essa condição do medo, ela adoece as pessoas. Medo porque já aconteceu com os outros, né? Então, pode acontecer comigo. Então, aquilo que ocorre com o outro, eu automaticamente já me coloco de sobreaviso. Então, isso é um terrorismo psicológico? Isso não é bom. Esse é o estigma, esse é o retrato do estigma da perseguição. Isso não é bom. Quem levantar a voz contra a gestão vai sofrer o que o colega já passou. Vai passar pelo inferno que para eles você impõem. receber uma denúncia, ela precisa ter parâmetros. Não é simplesmente você receber uma denúncia e constitui uma comissão, afasta a pessoa, expõe a pessoa. Não é assim, né? É preciso, primeiro, chega uma denúncia, você precisa averiguar, você precisa verificar, né, a veracidade, como é que foi. Né? A exemplo é da Câmara. A Câmara tem o dever de buscar, inclusive, respostas com relação a tudo isso que vem ocorrendo. O que é preciso a gente diz, melhorou muito a educação a nível de município, dentro da infraestrutura, dentro do processo pedagógico. Nós precisamos dizer aquilo que é verdadeiro, o processo da formação, né? A qualificação profissional. Mas, por um outro lado, você tem trabalhadores acometidos, né, dentro das unidades escolares.
Primeiro, pela falta de valorização salarial, né? Segundo, porque não existe mais o processo da gestão democrática. Terceiro, porque estão vivendo sobre condições de PAD e de sindicância. São 4 que o Sintep está defendendo. Uma já defendeu, já ganhou, não devia nada. Um está aguardando até o presente momento o despacho do prefeito. E agora temos mais 2 em processo de PAD e sindicância. Isso é muito triste, trabalhar com os trabalhadores da educação dentro dessa situação. É muito triste. E aí, essas pessoas essas pessoas de fato fizeram isso para que um PAD fosse instituído, o Conselho Municipal de Educação, né, é um conselho normativo, fiscalizador e deliberativo, né, com alta capacidade, inclusive de trabalhar os recursos públicos. E a gente vê aí salas modulares, licitações. Quando você correlaciona o conselho, é uma crítica que você faz ao conselho? Não, é um elogio, porque o Conselho de Alta Floresta é um conselho referência em Mato Grosso. O Conselho Municipal de Educação de Alta Floresta é referência no Mato Grosso. Ô, Marli, inclusive, eu vou aproveitar a deixa, com toda a consideração, você sabe que você é muito querida por mim e tal. Obrigada. Mas eu acho que o Sintep deveria, sim, somar forças com o Conselho e gerar essa mobilização para a próxima sessão da Câmara, estar à frente, senão acaba parecendo que o Conselho Municipal de Educação está mais atuante que o Sintep. Me perdoa. Agora, porque eu fiquei sabendo que o Sintep já disponibilizou, a assessoria jurídica não sabia disso, mas nesse contexto aqui, onde a denúncia brotou da atuação do Conselho Municipal, deu uma ofuscada no Sintep. Desculpa, é minha visão, tá? Opinião particular. E é muito relevante essa denúncia, que ela atinge o seio do propósito do Sintep, que é sair à frente, debater, né? O Sintep das lutas, das conquistas. E mais uma observação, aproveitar que eu lembro que na época do prefeito Aziel, o Sintep tinha mais embates, e da gestão do Chico para cá, lá no comecinho eu lembro de um embate com a gestão do Chico, mas de uns 6 anos para cá, não, vai completar, de uns 4 anos para cá, houve uma desaquecida, assim. Me desculpe, ao mesmo tempo eu faço a pergunta. Essa gestão está menos problemática que a do Aziel, ou se está mais, por que o Sintep está ainda meio no compasso de espera? Na verdade, Dani, o que ocorreu? Nós temos sido cerceados pela própria gestão pública, olha aí, dentro do nosso processo de representatividade, inclusive, né, de dizer que não negocia com o Sintep, todos vocês acompanharam isso, e criar, sim, e criar um GT na época que Ou foi seja, criado. Não é só jornalista que é bloqueado. O coronelismo. E um GT foi criado justamente para dialogar sobre a valorização salarial dos trabalhadores, porque ele não dialogava com o Sintep, né? Não via o Sintep dentro dessa representatividade. E nós, evidentemente, temos buscado, né, várias frentes, inclusive documentos. Tivemos, em fevereiro, uma audiência com o vice-prefeito, né, e com o nosso presidente do Sintep, Henrique, nos colocando à disposição para trabalhar os dados da educação, para fazermos uma oficina de financiamento, de levantar os recursos da educação, subsidiarmos todo um processo de valorização, inclusive de como está financeiramente a gestão em Alta Floresta com a educação, e até hoje nós estamos esperando, né? Essa reunião não aconteceu, nós não marcaram a agenda, né? E nós não tivemos o retorno, né? Você dizer que a gente está
um pouco aquietado, tranquilo, isso para mim é tranquilo. Né? Quando nós temos as críticas, é preciso a gente receber. E em cima delas, a gente buscar aí efetivar esse trabalho. Hoje, o que nós buscamos é cobrar os recursos da educação, cobrar dos vereadores e, acima de tudo, defender os nossos trabalhadores, né? Que nós estamos fazendo. Porém, o Sintep não tem governabilidade, né? Diante de algumas situações que estão aí colocadas, apenas por exemplo, fazer as cobranças e encaminhar ao Ministério Público, né, para que dá aquela calçada na denúncia do CME. Só para eu não perder o gancho aqui, você necessárias. pontuou, houve uma correlação aqui com o Conselho, né? Sim. Uma espécie de comparação do sindicato Sim. com o Conselho. Mas o Conselho, por ser deliberativo, a Prefeitura não tem como se livrar dele. Não. Tem que dialogar com ele. Não tem como inventar um GT, por exemplo, um grupo de trabalho. Ó, não vou conversar mais com o Conselho, eu vou criar um grupinho aqui e vou conversar. Mas com o sindicato. Com o sindicato teve. Ou seja, houve um cerceamento, obstruiu-se uma comunicação com o sindicato e criou-se um. E nós agora estamos buscando. Isso enfraqueceu. Isso enfraqueceu, de certa forma. Enfraquece porque a partir do momento que você não consegue dialogar com a gestão, que de fato é quem faz a gestão pública dos recursos da educação e da educação, como é que você trabalha com o profissional, se ele faz parte desse processo? Análise, Dani Bueno, dessa realidade escancarada agora. Bom, eu penso o seguinte, se não tem nada a temer, se não deve nada, e é um grande recado que eu conduzo aos nossos demais vereadores, por que não instaurar a CPI? Entendeu? Porque o medo não pode vir da Câmara. Falou isso, não pode vir dos vereadores. O medo tem que vir de quem vai ser o processado na comissão, né, de inquérito lá. Uhum. Então, os vereadores têm que cumprir esse papel, já que existe esses agravantes, existe essa lista de denúncias, obviamente, eles têm que cumprir o papel dele, que é de cobrar através de uma CPI, certo? Porque fica muito, eu diria até estranho diante da opinião pública, os vereadores se recuarem ou se omitirem de instaurar essa CPI. Né? Levanta-se aí uma questão até de dúvidas, porque só 3, 4 vereadores têm essa disponibilidade. Porque se eles confiam na gestão e se a gestão confia nos seus atos, não tem que ter medo de encarar uma CPI. E digo mais, na sexta-feira, não só o Sintep, eu acho que todos os alunos, pais de alunos, todos os professores deveriam comparecer à Câmara para justamente cobrar dos vereadores um posicionamento, né? Porque diante disso, nós vamos saber quem é quem dentro das 15 cadeiras do Legislativo. Vamos colocar na nossa bancada aqui também os telespectadores. Eu volto a reforçar que você participa com a gente nas nossas plataformas digitais através dos espaços para os chats, os comentários. Lá no YouTube, no Facebook, eu lerei agora uma participação aqui, aliás, duas. A Clarice está acompanhando a gente, né, Clarice? Muito obrigado. E eu quero colocar à disposição também o nosso WhatsApp, que eu sei que a facilidade é um instrumento mais fácil ao alcance de todos. O nosso WhatsApp vai aparecer no cantinho da sua tela, é o 984001712, é o WhatsApp da TV Nativa. Já eu vou dar uma olhadinha aqui na minha tela de retorno também para a gente dar uma conferida se está chegando algum recado por ele. Mas ele está à sua disposição, 984001712, fique à vontade. Eu vou ler aqui, abraçar a Clarice Pereira, que está nos acompanhando através das plataformas digitais, mais precisamente no Facebook. Por lá também o Bruno Budk, ele está participando e dizendo o seguinte: antigamente você ia nas escolas municipais tratar de um assunto educacional, os direitos, e coordenadores te recebiam e resolvia tudo. Hoje você vai na escola, eles têm medo de falar com a gente. Tudo fala que tem que falar com a secretária de educação. Você vai na secretaria de educação, fala com a secretária, ela nunca pode e nunca está.
Infelizmente, o profissional está refém. Eu concordo com o Dani. O Sintep teria que abraçar mais essa causa e ajudar mais os profissionais da educação. Bom, eu acredito que de repente o Bruno se posicionou até antes, daí o Marli apresentar uma justificativa aqui que pegou a todos de surpresa, né? Que é essa questão da perca da força representativa pelo desrespeito a uma instituição que representa a categoria dos profissionais com o corte do diálogo. Mas independente disso, ela já disse que aceita de bom grado qualquer crítica também, acredito que isso faz parte do avanço, né? WhatsApp na tela, produção, era isso que estava ali? Só para eu... E eu perdi o retorno também com a produção, se porventura puder retornar. Ah, tá. Pode deixar à disposição caso apareça algum comentário, tá bom? Para que lá no WhatsApp também eu gostaria. É a primeira vez que a gente faz aqui o chamado para o WhatsApp, né? Então eu vou sempre deixar o WhatsApp à disposição também para as pessoas que queiram eventualmente participar por lá, sabendo já dessa prática de vocês. Bom, vamos falar do traçado agora da educação como um todo, porque tudo isso que a gente jogou no balaio aqui gera um reflexo lá na qualidade, lá na ponta, professora. A senhora que tem essa vivência na sala de aula, nem tudo é disfarçável, né? As coisas acabam tendo efeitos colaterais e quem está precisando de passar pelo processo de ensino-aprendizagem muitas vezes é impactado por isso que acontece do lado de lá das cortinas, dos bastidores. A primeira coisa eu queria entender se a senhora também pensa como eu, se é de fato isso, se é impossível disfarçar todas essas crises internas na hora de ensinar o aluno lá na ponta. Na verdade, os trabalhadores da educação, eles são verdadeiros heróis, né? Porque estão ali participando de um processo de formação, de qualificação, e quando vão à sala de aula, eles, de fato, né, eles trazem e fazem o seu papel, que é o processo ensino-aprendizagem. E eles se esforçam para mostrar e contribuir com o aluno dentro daquilo que é o seu verdadeiro papel. É claro que em um espaço onde o medo, né, estar presente, né, ele não é muito satisfatório, até porque as pessoas acabam se tornando frágeis diante de todo esse processo. Mas o processo de ensino-aprendizagem de Alta Floresta, ele cresce, ele tem, né, o seu sucesso justamente por quê? Porque esses trabalhadores da educação, mesmo, né, trabalhando essas 40 horas exaustivos, outros com 60, sem a valorização, mas são verdadeiros cumpridores dos seus deveres e das suas obrigações. E, infelizmente, nós temos em Alta Floresta uma quantidade significativa de contratos temporários. Esses contratos temporários são aquelas pessoas que necessitam desse trabalho, né? Que são trabalhadores da educação, que não têm aí a sua efetividade e que precisam desse trabalho. E nós sabemos muito bem o que é depender de um trabalho ao qual nos serve de subsistência. Mas precisamos combater, né, e estarmos dispostos a enfrentar, a dialogar, inclusive cobrar, né? Esse é o nosso papel e, conforme disse o Dani, o Sintep, né, está meio apático. Não, o Sintep não está meio apático. Nós representamos os trabalhadores da educação, mas aí o Marli, a Mônica, a Salete, o Disseu e outros que fazem parte da direção, nós sozinhos, nós não construiremos um processo de pauta que, de fato, ele venha consolidar aquilo que é o direito dos trabalhadores. Nós precisamos desses trabalhadores. E, muitas vezes, esses trabalhadores não dão o retorno que o Sintep, que é o único sindicato que representa a educação, quando chama, o retorno, muitas vezes, é mínimo pela questão do medo. Ah, isso que eu ia perguntar. Então, fechou. Eu ia perguntar se o medo faz parte desse processo. Faz, a questão do medo. Por quê? Eu já ouvi de trabalhadores da educação: tenham cuidado com a Ilmarli, cuidado com a Mônica, cuidado com o Sintep. Olha só. Já tenho. Nós isso já tem sob o domínio do medo, então. Né, isso já tem sido trazido para mim. Porém, eu, particularmente, dentro de toda uma experiência que eu tenho de sala de aula, ex-vereadora,
né? E de trabalhar com toda essa polarização que existe do ser humano, inclusive política, eu não tenho uma relação desagradável com a gestão. Porque consigo dialogar, mas não conseguimos ainda avançar. E é preciso avançar. Diálogo, sim, mas não avança a partir do diálogo. As comunidades, os pais, os alunos podem fazer alguma coisa, já que está havendo esse enfraquecimento lá dos professores, cara? É aí que eu falei aquilo do comparecimento dos pais e dos alunos por uma questão de lógica do quê? E todas as palavras agora da Ilmarli vieram a confirmar. Eu fico imaginando o estado emocional, psicológico desses professores, né? O trabalho mental que eles devem ter para reter toda essa pressão, esse tipo de pressão, ameaça. Eles estão vivendo sob uma tensão, um domínio do medo. Existem o indícios risco de um assédio moral. de abrir a boca, assédio moral, entendeu? E conter tudo isso para não deixar impactar na sala de aula os seus alunos, né? Porque a educação é um sacerdócio, até onde eu conheço bem, eu entendo, assim como o jornalismo e várias outras profissões. E é por isso que pais, mães de família, os alunos, né, precisam dar esse apoio emocional para a classe da educação de Alta Floresta, que está sendo perseguida. Está claramente aí, diante das palavras da presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, que Alta Floresta virou um rancho de porteira fechada, onde tem um coronel que tem a sua subalterna lá, que é a secretária de Educação, que vive com o chicote na mão para perseguir qualquer um que se levante contra a gestão. Isso daí está claro. Eu fui assessor de imprensa da CUT em Rondônia, da CUT do estado de Rondônia, trabalhei com Itamar Pereira, grandes nomes. Eu nunca vi, em termos de mobilização, um sindicato como o da educação. Lá nós atuávamos também com o pessoal do Sindicato da Construção Civil, os trabalhadores da construção civil, que construíram 2 usinas de Giral e Santo Antônio, entendeu? Eu nunca vi esse medo nos olhos, nas palavras, e eu vejo no semblante da Ilmarli que o sindicato está de mãos amarradas, porque eles conseguiram atingir um centro nervoso da categoria, que é a possibilidade de ser afastado por um simples posicionamento contra a gestão. Chega a ser constrangedor. Isso é grave. Isso é grave. É grave, preocupante. Ou seja, o Estado democrático foi sequestrado em Alta Floresta. Foi sequestrado. E constrange. Os professores sempre tiveram vozes, mobilizações, né? Gente, são 14h23, a gente vai caminhando aqui para a retinha final do nosso Além do Fato, né? Hoje com uma discussão bastante séria e com revelações sobretudo muito sérias aqui. Eu volto a usar a palavra constrangedora, algumas revelações até um tanto quanto constrangedoras, Ilmarli, porque talvez a sociedade, e é por isso que esse programa existe, talvez a sociedade não tome conhecimento ou não tome pé das situações que estão ocorrendo por um descuido ou por ocupações, por se colocar à parte das discussões e passa muitas coisas embaixo do nariz, né? Sem que as pessoas percebam. Esse programa está aqui para escancarar essa verdade, para que a gente analise com essa responsabilidade também, quem sabe não esteja através dele um grito de socorro para que a sociedade se organize. Acorda. Né? Sem penalizar quem não merece, o que me parece estar acontecendo em algumas searas, e obviamente na busca que é aquilo que nos converge, que é buscar o melhor, buscar uma educação de qualidade, sobretudo respeitosa, que seja educada com a própria categoria, com os próprios educadores. Nós fechamos às 14h24 o Além do Fato, agradecendo a presença dos nossos convidados e estendendo a cada um deles o seu minutinho para as considerações finais, para aquilo que oportunamente queiram fazer agora por não ter tido oportunidades antes. Fique à vontade, Ilmarli Teixeira, para suas considerações.
E o Marli Teixeira participou conosco hoje, enriqueceu a nossa bancada aqui. Pode ter certeza que é o primeiro de muitos convites que virão, Marli. Eu agradeço novamente, agradecido e honrado com a sua presença. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, e dizer que o Sintep ele é livre, ele é democrático, ele é de luta e nós jamais nos colocamos reféns de qualquer situação. Né? Estamos aí defendendo os nossos trabalhadores, vamos continuar defendendo, vamos continuar buscando diálogo. Se for para fazer um enfrentamento, nós iremos enfrentar, mas a gente também precisa, né, da participação dos trabalhadores da educação. Até porque o sindicato só existe porque tem, né, esses trabalhadores que representam aí essa massa que é a educação. E nós continuamos aí com o nosso trabalho, né? A minha atividade no Sintep ela não é remunerada, o meu trabalho é de dedicação pessoal, né, ao qual eu prezo muito, e quero dizer que a Câmara Municipal de Vereadores, ela deve buscar, inclusive, né, essa CPI, para que tudo possa ser aí esclarecido e tenhamos, de fato, os recursos da educação aplicados na educação. E nós estamos à disposição e faremos a nossa parte, com certeza. Quero agradecer ao Dani, né, pela oportunidade, prazer revê-lo, agradecer ao Oliveira e dizer que a professora Marli, presidente e diretora do Sintep Mato Grosso, ex-vereadora, está sempre à disposição, né, seja da gestão, seja da sociedade, seja do próprio sindicato ao qual eu represento com muito orgulho e com muito carinho. Dani Bueno, suas considerações, por gentileza, e mais uma vez obrigado também. Eu não vou dizer que é o primeiro de muitos convites, porque já houveram acho que umas 3 oportunidades aqui, mas obrigado por sempre nos atender, por sempre estar aqui, é sempre uma honra. A gratidão é toda minha, gratidão é Marli, como eu disse, você é uma querida, sempre foi. O Oliveira chegou brincando que eram 2 extremos aqui, mas nunca existiu isso entre eu e ela. Existe um respeito, uma amizade muito grande. Não, eu posso, agora que ele já puxou, eu vou contar para todo mundo, né? Porque não é segredo para ninguém também. Aí o Marli Teixeira é filiada ao Partido dos Trabalhadores. Sou presidente do PT. Está presidente da sigla em Alta Floresta. E Dani Bueno é publicamente, notoriamente, né, um braço forte aí do que muitos chamam até de extrema direita. Eu falei só esse programa mesmo para juntar grego e troiano aqui. Isso é democracia. Isso é em torno de um tema que atinge tanto um lado quanto o outro. Que legal. E aí... Parabéns pela capacidade de vocês de dialogar. Eu acho que o que estraga tudo é essa polarização. Não existe extrema esquerda, extrema direita, existe pontos de divergências. Vista, né? Mas é isso, obrigado. Na minha despedida aqui... Deixa eu interromper nas suas considerações, fica à vontade, por favor. Na minha consideração final, eu gostaria de deixar bem claro. Precisamos fazer alguma coisa. Do jeito que está, não pode ficar. Alta Floresta precisa se levantar em nome dos professores. Infelizmente, seria maravilhoso estarmos trazendo diversos outros assuntos aqui que só exaltassem o município. Mas, infelizmente, não está sendo assim. A educação está uma vergonha, em termos de gestão administrativa. A saúde está uma vergonha. O setor de obras está uma vergonha. De serviços, vários e vários problemas. O que tem de reclamação contra essas prestadores de serviço em Alta Floresta, tanto da Energias como a de água. É assunto para várias outras pautas aí. E se o próprio povo de Alta Floresta não se levantar, não apoiar quem está na linha de frente e precisa ser defendido, porque muitas vezes está sendo cerceado os direitos e oprimido, nós vamos acabar indo de mal a pior. Então essa seria a minha consideração final, porque pela primeira vez na vida, eu vi uma líder sindical, de certa forma, assim, com as mãos amarradas. Agradecido, Dani. Vou registrar aqui que pelo WhatsApp, o colega, também jornalista e diretor do jornal Mato Grosso do Norte, José Vieira, que nos honra com a sua audiência, muito obrigado. Lembrou aqui que o jornal, inclusive, produziu uma reportagem com a seguinte manchete: CPI para investigar a educação está dependendo de 2 assinaturas. E mandou aqui o material para a gente, pontuando, né, um pouco dessa diferença do que foi falado aqui. Eu até recomendo a reportagem da edição desta quarta-feira, dia 6 de maio, do jornal Mato Grosso do Norte, com a reportagem exclusiva, uma entrevista exclusiva com o vereador Darlan Carvalho.
Outra participação também com a gente aqui foi da Elisete Machado, que escreveu: boa tarde, 2 feras hoje, hein? Parabéns, escreveu aqui. E a amiga Liliane também, Oliveira, boa tarde, parabéns pelo programa novo, estão maravilhosos os debates. E o de hoje deveria ser nível nacional. Agradecido, quanta honra. Por hoje é só, vem chegando a novela da família brasileira, Jesus. Logo depois, Reinaldo Gotino com Cidade Alerta, e você já sabe que Guilherme Paes traz o melhor do noticiário no seu fim de tarde com o Cidade Alerta Alta Floresta a partir das 17h50. Além do Fato volta amanhã, continue na melhor, continue na Record. Tudo virou tela. Mas tela, sozinha, não aproxima. Tela que conecta é aquela onde a gente se vê. Quando aquilo que passa caminha junto com quem assiste. Não é sobre estar em todo lugar. É sobre estar onde importa. É sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças. Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma. Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela.